Paixão é a combinação perfeita entre a revolução e o amor. Quando o amor ele revoluciona, obrigado, hein? Quando o amor revoluciona, a paixão ela é evidente, ela aparece. E para mim é uma alegria poder nessa manhã introduzir o Be Passionate. Nesse ano nós estamos falando sobre Be. É uma campanha nacional que nós fizemos. E essa campanha ela tem como o nosso principal objetivo proclamar princípios universais. Princípios que não são de propriedade exclusiva do mundo gospel, princípios que não são de crentes, princípios que não são aprendidos em igrejas, mas princípios que são leis da natureza, leis da vida. Nós começamos em março falando sobre o Be Simple. Simplicidade é uma lei universal. Aonde você chega em outro país, em outro continente, a sua simplicidade ela toca as pessoas. Em março nós falamos sobre Be Generous. Ou abril, falamos Be Generous. Falamos sobre princípio de generosidade, que essencialmente não fala de dinheiro. Em abril nós falamos sobre qual que era o outro? Be Honest. Maio, falamos Be Honest. Foi março, abril e maio. Março, abril e maio. E agora junho, nós estamos começando com Be Passionate. Seja apaixonado. Tudo que nós estamos querendo dizer para você, em primeiro lugar, seja. Depois a gente vê o quê? E a gente fala um pouco sobre simplicidade, sobre generosidade, sobre honestidade. Hoje sobre paixão, e assim nós vamos até o final desse ano. Falando sobre todas as possibilidades que eu e você nós temos de ser. Nós somos aquilo que Deus diz que somos. E nós queremos traduzir isso na prática para cada ser humano. Semana passada eu estive em Florianópolis, numa sessão extraordinária. A igreja de Florianópolis recentemente completou 1 ano. E de repente você chega lá e chega aqui, chega lá e chega aqui, e você se sente no mesmo lugar. 100% voluntário, uma igreja que tem sido uma resposta para uma ilha inteira. Tem sido causado uma revolução. E um dos testemunhos que me chamou a atenção foi de um rapaz que foi a primeira vez na igreja no cinema. Campeão de jiu-jitsu. E ele escreve para mim assim: boa tarde. A convite de um amigo, domingo, fui pela primeira vez na igreja no cinema. Me emocionei muito e cheguei a chorar com as suas palavras, pois me fizeram olhar para um eu que eu não via. Obrigado pelas suas palavras. Eu vou seguir lembrando delas com carinho. A sua mensagem me resgatou e me fez voltar os olhos para os caminhos de Cristo. E quando eu li esse texto aqui, entrando em Curitiba terça-feira, e a hora que eu li esse texto, falei, valeu a pena, missão cumprida. É para isso que nós existimos. Um rapaz que ele é um campeão, ele é um professor, ele é um mestre, ele ensina as pessoas como faz para ganhar. E de repente ele senta naquela poltrona e meia hora ele encontra dentro dele um eu que ele não conhecia. E é por isso que nós existimos. Para você encontrar um eu dentro de você que nem você não sabe que ele está aí, mas ele está porque Deus plantou ele em você. Deus te chamou pelo nome antes de você nascer. Deus ele falou que você já era antes de você tentar fazer alguma coisa. O único lugar na terra onde nós começamos sendo algo para depois fazer algo é dentro da natureza divina. Ao contrário disso, toda cultura ela vai te ensinar diferente. Primeiro faça, e daí um dia, quando você terminar de fazer, você vai ser aquilo que você fez. E nós sabemos que é o contrário. Sabemos que todos vocês sentados aqui hoje, vocês nunca fizeram nada e talvez nunca vão precisar fazer nada para ser aquilo que já Deus disse que você é. Porque foi Ele que te chamou pelo nome, foi Ele que te criou. E é uma alegria saber que essa reforma nacional ela está tomando uma proporção. Ela está chegando nos lugares que nós nem imaginamos. Sábado à noite estive no show da Daniela Araújo, em Florianópolis. E eu estou ali conversando com o pastor da igreja que trouxe ela para o show. E de repente chega o Felipe Valadão e entra e fala, cara, é você aqui, cara? Não acredito que era você. Cara, eu precisava te conhecer faz tempo. Eu assisto as mensagens no canal do YouTube da Igreja no Cinema, cara. Cara, o que vocês estão fazendo? O que Deus está fazendo através de vocês? Meu irmão, pega aqui meu WhatsApp, você precisa ir para o Rio de Janeiro, você precisa sentar comigo, me conte mais sobre isso.
E aí o outro pastor, ele estava chamando ele, ô Felipe, vamos Felipe. Ele tinha que, né, quando você vai pregar e tal, os outros que te mostram o que você tem que fazer. E ele tinha uma agenda para cumprir, tinha que jantar e tinha que... E ele falava assim, não, pastor, só mais um pouquinho, eu preciso falar com esse cara aqui. E ficava falando, e assim foi meia hora. De repente chegou a mãe da Priscila Alcântara e falou, Cal, tudo bem com você, Cal? Que bom te ver aqui. E aí entrou a Priscila Alcântara junto com a banda dela. E o fato é que essa reforma ela está acontecendo. Priscila Alcântara hoje talvez é a voz do presente de hoje de maior alcance nacional. Só que quando eu olho a religião, o jeito que a religião trata ela, eu chego a uma conclusão. Quanto mais crente a gente for, menos gospel a gente vai parecer. Só que o gospel, ele tenta classificar você. E falar, cara, isso aí não é de igreja, hein? Isso aí não é do evangelho, isso aí não é de Cristo. Isso aí... E aí, cara, é proibido pensar. Esse é o ponto. Nós vivemos uma sociedade onde é proibido pensar. E o dia que você começar a pensar, você se torna um problema onde você está. Um filho que começa a pensar é um filho que atrapalha o pai. Um empregado que começa a pensar é um empregado que atrapalha o patrão. Uma ovelhinha, um membro de uma igreja que começa a pensar é um membro que atrapalha o pastor. E eu olho isso e falo, cara, onde a gente chegou? Quando na verdade o cara que pensou devia ser o meu primeiro auxílio. E eu olho ele como minha primeira ameaça. Sabe por quê? Porque sistema é todo o discurso que eu lanço para você com o objetivo único de visar um interesse próprio. Isso é sistema. E o mundo ele é feito de sistemas. Sistema financeiro, sistema educacional, sistema político, sistema religioso. É um sistema. E sistema é o seguinte, eu vou te ensinar a evangelizar, sabe por quê? Porque eu não quero ver o mundo ganhar para Jesus. Eu quero ver a minha igreja ser gigante na minha cidade. Por isso eu dou um seminário de evangelismo. Porque se eu quisesse que vocês ganhassem as pessoas para Jesus, eu não fazia um seminário de evangelismo. Eu ensinava vocês a evangelizar todos os domingos. E aí vocês evangelizam lá. Só que eu não vejo o resultado disso. E domingo passado eu tive uma experiência fantástica. Mandei para alguns irmãos aqui. Ó, estou falando igual crente. Mandei para alguns irmãos. Ô Jeová, fala direito, brother. A paz, tudo bem, querido? Eu tinha um amigo que quanto mais brabo ele ficava, ele era pastor. Quanto mais brabo ele ficava, mais ele falava, mas querido. O querido dele ia se intensificando. A gente fazia mestrado junto, e aí era 30 pastores dentro do mestrado. Então, imagine 5 pastores se reúnem num grupo fazer um trabalho. Cara, é um querendo ensinar o outro. Ele fala assim, queridos, por favor, queridos. Eu falava, por que o cara ele tá querendo mandar todo mundo a merda e usa queridos? Cara, fala, ó, meu irmão, dá licença, brother, sai daí. Agora fica nessa, queridos. Na verdade, é aquela coisa querendo estourar, mas na verdade ele só está contido ali pela reputação dele. Mas domingo passado, enquanto eu pregava lá em Florianópolis, eu tive uma experiência que poucas vezes eu tive e talvez nunca tive. Eu coloquei em modo avião a minha pregação, modo automático. Eu continuei pregando e de repente era como se eu saísse daqui, deixasse um carro pregando e viesse aqui e olhando dali para cá, Deus falava do meio das pessoas sentadas comigo. Eu olhava as pessoas e Deus falava comigo. E olha o que Deus me falou. Cal, não ganhe a cidade para Jesus. Devolva Jesus para a sua cidade. O evangelho não é sobre ganhar, mas é sobre devolver. Uma perspectiva de levar algo para as pessoas e não trazer elas para algum lugar. Ouvi muitas vezes irmãos dizendo para as pessoas, ei, vamos ganhar a cidade para Jesus. Quando observava isso, eu percebi que na realidade, a mensagem que eles estavam querendo transmitir, na real era, vamos trazer o mundo aqui para a igreja e vamos ter uma igreja gigante. Eu creio que para mudar uma cidade, não precisamos ter uma igreja grande, mas ser a igreja que fomos criados para ser na sociedade. Não queremos ganhar a ninguém para a igreja, mas queremos devolver a igreja para a sociedade, para alguém.
Que Deus abençoe a cidade nessa semana, através da sua vida, e te inspire a ser a grande solução para os problemas da sua realidade. Você é um enviado de Jesus para a sua cidade. Ele disse: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Portanto, ser igreja fala menos de igreja e mais de mundo. E aqui eu olho e falo, cara, a gente está muito viajado. Quando eu olho para a realidade da igreja brasileira, eu falo, cara, a gente está muito distante daquilo que o evangelho representa, significa. Ser igreja fala menos de igreja e mais de mundo. Só que ser gospel fala mais de sistema e menos de mundo. Porque fala que o mundo é do diabo, o mundo já dos malignos, o mundo é trevas, o mundo é abominação, o mundo é fim dos tempos. Chega uma hora que você fala, cara, aquele mundo eu não quero. Ei. Mas quem que é o incircunciso? Que pode ter a petulância de chegar e ser contra uma ordem que Jesus mesmo diz, ei, assim como eu fui enviado pelo meu Pai ao mundo, agora eu os envio ao mundo. Você não é um enviado de uma igreja, você não nasceu para ser missionário, você nasceu para ser um enviado pelo próprio Jesus, dizendo, ei, vai por todo mundo. Uma das igrejas no cinema foram 20 pessoas que começaram ela, e elas saíram de uma igreja porque chegou uma hora que o pastor falou, chega, vocês estão trazendo o mundo para a igreja. E eles olharam e falaram, mas pastor, não é essa a ideia? Trazer o mundo para a igreja? Você ensinou isso a vida inteira, traga as pessoas aqui para o culto. Tem que ganhar almas, né? O assembleano gosta de falar assim, vamos ganhar almas. Ganhar almas. Um negócio meio espírita, assim, né? Vamos ganhar as almas. E daí, de repente, quando tinha 200 jovens, e eles precisaram usar o templo central, que eles usavam só o sótão da igreja. Quando precisou subir em cima, eles fizeram o primeiro culto, do jeito que eles faziam embaixo. E aí o pastor falou, não, negativo. Aqui na igreja, não. Olha a estupidez. Do assoalho para baixo podia, do assoalho para cima era pecado. Porque agora trouxe para dentro da igreja. A igreja era do assoalho para cima, mas era o mesmo prédio. Estupidez. E isso se chama ignorância. É muita ignorância. Mas por que comecei falando isso? Porque você é uma resposta. Você aqui não é mais uma equação, mais um número sentado aqui para a gente falar, hoje bombou. Hoje ficou meio fraco. Não. Eu creio que a igreja no cinema é uma igreja pequena de muitas pessoas. A gente não quer fazer o nosso nome célebre na cidade, muito menos conhecido pelo tamanho do prédio que a gente ocupa. Não. Porque hoje o mercado gospel funciona assim, ou você tem dinheiro ou público para trazer alguém. Se eu tenho dinheiro, eu pago essa pessoa, ela vem falar para 10 pessoas, porque a gente é uma igreja rica, então o cara vai, né, calçou, ele vem e fala para 10 pessoas. Mas se você não tem dinheiro, ele não vem falar para 10 pessoas. A menos que você tenha 20 mil pessoas na sua igreja. Existe uma igreja em Belo Horizonte, que é uma igreja exponencial, impactou o Brasil. Só que quantos artistas que chegam lá, cantam e recebem um tapinha nas costas? Meu irmão, o privilégio foi teu, tá bom? Deus te abençoe. Mas todas as igrejas funcionam assim, o cara canta e ganha uma oferta, canta e ganha uma oferta. Essa é a única igreja que o cara ganha, canta e ganha um tapinha nas costas, falando, o privilégio foi seu, porque aqui aparece para o Brasil inteiro, aqui, né, aqui é a vitrine gospel. Então você foi visto aqui, agora você estourou. Lixo. Isso é lixo. Isso é mercado. Isso é sistema. E meu irmão, a gente vai quebrar o sistema no meio. Essa semana eu falei para um cara, meu irmão, o dia que a igreja no sistema, a igreja no cinema. O dia que a igreja no cinema virar um sistema, me procure que eu não vou estar lá. Pode me procurar, eu não vou estar naquele meio. Porque não tem como, não nasci para isso e não vou caber dentro disso. Cinema é quando eu faço um discurso aqui, eu vou falar sobre generosidade, mas no final disso eu abro para dízimos e ofertas. Isso é sistema. Eu prego todo o discurso manipulando a sua mente para um fim que me beneficia. E nós temos um compromisso com esse púlpito, que a gente não vai pregar para nenhum fim que a gente precisa. A gente só vai proclamar o que o Espírito diz à igreja, e Ele está dizendo nessa manhã. E aí, o que você faz com isso, meu irmão? Se vai fechar as contas aqui do cinema ou não, a gente dá um jeito. E se você nunca mais aparecer aqui, a gente cumpriu a missão com a sua vida. Porque a igreja do cinema funciona assim, você é membro enquanto você vem. O dia que você para de vir, você só não vem mais.
E eu sempre digo, meu irmão, aonde você estiver, estamos, pode ir lá. Ah, mas é que Deus tem me levantado lá entre os batistas, não sei o quê. Cara, vai lá. Onde você for, estamos. Por isso que a gente se importa tanto com as outras igrejas, porque lá é nossa igreja. É a noiva de Jesus. E eu sou noiva com eles, mexeu comigo. Então a gente não faz vista grossa. A gente não faz de conta que, cara, se exploda eles, vamos tocar o nosso aqui. Não, o nosso é eles. Eles são nossos. É a nossa igreja. O Emerson, quem conhece aqui o Emerson? Então vamos aproveitar que ele não está aqui e dar a melhor salva de palmas que você puder para o Emerson. Ele não está aqui hoje, nessa manhã, mas ele merece essa salva de palmas. Ele merece honra, ele merece reconhecimento. Aleluia, obrigado. O Emerson é um dos nossos lead pastors. E ontem ele embarcou para Frankfurt. E vai passar por 3 meses lá, plantando uma igreja. Ele foi enviado lá como um pastor criativo. E para quem não sabe, tudo que a gente faz aqui, existe um dedinho desse cara. Esse cara é um fenômeno. Ele é um cara que é tipo Jesus de Nazaré, entendeu? Pode vir coisa boa de Nazaré. De onde o Emerson saiu, você fala assim, pode vir coisa boa do Boqueirão? Mas veio 2, porque eu também sou de lá, entendeu? Então, não fala mal do Boqueirão. Eu sempre digo, eu posso falar mal do Boqueirão, mas os outros não. Que eu vim de lá. Mas o Emerson é um cara brilhante, e por 3 meses agora ele foi para Frankfurt. E esse é o nosso sonho. Um dia, em 2012, Deus me deu uma visão e falou, você vai ser um arqueiro. E você vai lançar flechas para o mundo todo. O Brasil tem muita flecha e pouco arco. O Brasil está muito ensimesmado nele mesmo. Esse mercadinho gospel, eles estão criando servos para servir o próprio sistema. Quando, na verdade, a gente tinha que chegar e falar, show. Tipo, sai do Brasil e vai para o mundo. Porque o Brasil é privilegiado no Evangelho. Só que ele se fechou aqui. E aí fica vendendo CD, fazendo produção, defendendo o líder da banda. Baixando a bola para pastor para fazer agenda com ele. E hoje eu creio que nós fomos chamados para enviar as pessoas para todas as nações. Não como missionário, não como pastor, como gente. Você vai fazer o que você sabe de melhor fazer lá. O Emerson foi para Frankfurt, o Bruno está ajudando em uma igreja, fundando uma igreja, trabalhando no Canadá, morando lá com 2 filhos. Tem um outro rapaz que está na Polônia, e assim vai. E talvez você está sentado aí, você nem sabe, mas daqui a um pouco você também vai. Porque você não é brasileiro, você é celestial. Deus te levantou para esse mundo, Ele falou, ei, você vai herdar as nações. Eu te dei as nações por herança, elas são tuas. Então por que você acredita que você é brasileiro? Porque alguém falou isso para você. Mas você não é brasileiro. O mundo é o teu limite. Você pode ir, tira o teu passaporte. E quando a gente fala de ir, de viajar, não tem como falar de viajar sem falar de paixão. Quem aqui é apaixonado por viagem? Rapaz, eu vou falar que eu odiava viajar, até o dia que eu viajei. Eu tinha um amigo meu que sempre falava assim, não, porque eu quero viajar o mundo, quero surfar, quero isso, quero aquilo. Eu falava, cara trouxa, retardado. Eu quero saber de colocar corneta no meu Passat, baixar as rodas, deixar ele rebaixadão. Isofilme no G5, entendeu? Só para andar assim, ó, com um pouquinho aberto em cima, assim, ó, só para ver por cima. E o cara queria viajar o mundo, e eu falava, cara, que trouxa. Não dá para nem dizer que o trouxa está aqui falando. Mas uma pessoa que viaja é uma pessoa apaixonada. Porque, na verdade, às vezes ela gasta todo o dinheiro que ela tem, ela sabe que ela vai voltar para o mesmo lugar que ela saiu, mas ela vai voltar muito feliz. Tipo, ela vai voltar falando, isso aí, gastei tudo, mas foi bom. E hoje a gente quer falar sobre paixão. Be passionate. Você sabia que paixão é o combustível da liderança? Eu encontro muitos pastores, líderes, que eles me perguntam, cara, como é que vocês fazem o que vocês fazem? Hoje a Igreja no Cinema está indo para 15 campos. Está indo para 35 pastores. Está indo para mais de 380 backstagers, pessoas que são envolvidas oficialmente dentro de uma organização de um desses campos. E as pessoas perguntam, mas como que se consegue fazer isso? Simples. Quando alguém é apaixonado, ele faz por si só aquilo que ele ama fazer. Na liderança,
Enquanto eu trabalho com alguém desmotivado, que não é apaixonado, essa pessoa sempre precisa de um estímulo. Ó, faça isso. Ei, vamos lá. Por quê? Porque ele não é apaixonado. Só que a paixão é o combustível que move uma liderança. Uma liderança apaixonada, ninguém para ela. E aqui na Igreja do Cinema funciona assim, desde o começo. Eu falei, ó pessoal, o negócio é o seguinte. Todo lugar que você serviu, que era um sistema, o sistema funciona assim. Eu mando e você faz. Então, você sempre espera um comando, e quando eu falo, aí você sai fazendo. Ó, nós precisamos isso, uma conferência, não sei o quê. Vamos lá fazer a conferência. Ó, nós precisamos um almoço para Dia dos Namorados. Vamos fazer o almoço para o Dia dos Namorados. E aí, o cacique fala, os índios obedecem. Eu cheguei e falei, ó, aqui vai ser diferente. Sai fazendo aí. A hora que eu ver que vai desgovernar na curva alguma coisa, eu puxo o freio de mão. Eu falei, eu prefiro ser freio de vocês do que ser o rebocador. Eu não quero ser rebocador de ninguém. Mas eu prefiro ser o freio. Eu prefiro chegar e olhar e falar, cara, você está indo um pouquinho rápido demais. Tá legal o que você está fazendo, mas na curva você vai sair da curva. Vamos puxar o freio de mão. E esse combinado foi fechado e funcionou. Hoje é meio assim, quem trabalha aqui sabe que é meio assim, cara, vai fazendo. A gente sempre brinca, sai rasgando, se der errado, nós voltamos costurando. Mas o fato é, eu não quero ser o cara que fica manivelando, entendeu? Falando, cara, vamos. Não. E de repente Deus colocou 20 apaixonados dentro de uma garagem, e esses 20 apaixonados saíram fazendo. Música, vídeo. Cara, deveria ser assim, deveria ser assado, o hall, o balcão, as pessoas. E eu ali. E confesso que poucas vezes precisei puxar o freio de mão. Eu era o primeiro a sentar aqui e chorar. Falava, cara, o que é isso? Que igreja é essa? Que culto é esse? Porque quando uma igreja faz uma igreja que o pastor mandou, o pastor é o primeiro a odiar aquele culto. Porque é a cara dele. Vai dizer que não é assim. Quando você faz um negócio que é a tua cara, é o cozinheiro que come, mas ele não senta para comer. Sabe por quê? Porque, não gosto. Cozinho para todo mundo fala bem e tal, mas eu mesmo da minha comida não... Ele belisca, come e tal. A hora que ele vai sentar na mesa para janta, ele fala, não, estou satisfeito. Só que na verdade ele não jantou. Ele só só deu uma beliscadinha. E eu falei, eu não quero ser esse pastor. Eu quero ser o primeiro membro da minha igreja a sentar ali e falar, cara, de onde saiu essa música? Quem escreveu? Esse vídeo aí, quem gravou? Porque eu não sei o que acontece. Hoje nós somos uma igreja cujo combustível é paixão. O dia que acabar a paixão, ferrou. Aí a gente vai ter que encontrar outros apaixonados. Mas é interessante porque a história da humanidade, ela é constituída pela soma dos apaixonados que viveram a intensidade dos seus dias. Criando, fazendo, descobrindo, construindo e ajudando de alguma maneira as pessoas. Nelson Mandela, Martin Luther King, Lula da Silva, foram pessoas que em algum momento da sua vida eles foram apaixonados. E aquela paixão mobilizou e impactou um planeta. Nós vivemos uma humanidade cujo resultado do nosso conforto, da tecnologia, é a soma dos apaixonados que fizeram, empreenderam algo. A luz, Thomas Edison, né, que descobriu a luz. O iPhone. Todos esses caras, eles nunca trabalharam por dinheiro, senão eles tinham desistido já no meio do caminho. Só que havia uma paixão dentro deles, e essa paixão, a soma dessa paixão, ela trouxe uma qualidade de vida para mim e para você. Pessoas apaixonadas certamente vivem acima das circunstâncias. Elas inspiram esperança. Elas amam mudanças e sempre estão buscando realizar algo realmente significativo. A chave da paixão é que a paixão ela descobre o porquê das coisas. A paixão ela gera em você o senso de entendimento daquilo que realmente vale a pena realizar. Eu me lembro que no começo, quando eu vi a Aline pela primeira vez, eu nem preciso falar nada. Mas subiu um negócio aqui, um comichão. E o Passatão lá fora, estacionado. Eu estava de Passat aquele dia, viu? Vocês ficam aí, ó. Você acha que é a marca do teu carro que vai mudar alguma coisa? Vai nada. Mas um dia a Aline
deixou uma meia dentro do meu carro. Ela só era minha amiga. Eu levava ela para cima e para baixo, né? Tentava dar umas caronas para ela, assim, meio junto com a igreja, entendeu? Não, é depois do culto, tal. O pessoal foi junto, ela foi junto. Porque mulher, assim, ela não pega carona sozinha com o homem, não é nem a pau. E aí sempre, não, vamos, eu levo. Levava 3 para falar, não, eu vou levar eles, pode vir junto. Na verdade, estava querendo levar ela. E um dia, numa dessas aí, ela esqueceu uma meia dentro do carro. E essa meia tinha o perfume dela. E eu passei 3 semanas andando dentro do carro, cheirando essa meia. Era uma meia colorida, aquelas que vêm até aqui, assim. E eu lembro até hoje que eu escondi dela essa meia. E hoje eu olho para trás e falo, cara, onde que eu estava com a cabeça? Que hoje eu não cheiro mais nem a pau a meia dela. Mas a pergunta é, o que é paixão? O que é paixão? Que sentimento é esse que da noite para o dia, ele pega um homem que tem uma esposa maravilhosa, com 3 filhos em casa, e faz ele se deitar com uma garota que ele conheceu na internet? O que é paixão? Paixão é um sentimento mais forte que você. Paixão é um sentimento que você não cuidar, ele é a fagulha que devasta toda uma floresta. A paixão é algo que eu fico perguntando, aonde ela está? O Vinícius ele vai falar talvez mais sobre isso. Mas o Vinícius ele tem uma perspectiva interessante de paixão, que ele diz que paixão é alguém. Paixão é uma pessoa. Só que é perigoso ser apaixonado. É perigoso eu hoje aparecer cheirando uma meia. Porque isso representa alguma coisa para ela. Porque do mesmo jeito que você de repente está apaixonado, de repente você está desapaixonado. Paixão tem um mistério. Paixão ela é meio burra. Ela é meio não. Para fazer um cara cheirar a meia dentro do carro, ela é completamente burra. Mas o fato é que... How are you? Huh? Do you want to sing for us? Let's sing? Let's sing a song. Sing a song. Ich hab eine Maus gesehen. Come on. Come on. Just for that. Just for that. Go. No. Sing right. Ich hab eine Maus gesehen. Sie sollte nicht the king. More. Koffer, wat man war, braucht ein Mäuslein. Und das ist ihm ausverkauft die Hacht. Hey, thank you. Go there now, okay? Now they need to preach here, okay? Excuse me. Thank you. You want to sit here? Then sit here. Sit here and stay here. Mas a paixão é uma bolha. E um dia eu fiz um trato com alguns amigos meus. Falei, cara, o negócio é o seguinte, quando a gente se apaixonar pelas nossas esposas, namoradas, se a gente entrar numa bolha, pode vir xingar a gente de banana e falar, cara, você está muito banana. Né, João? A gente fez esse trato. O Figas. Não saiu da bolha. A gente ficou lá furando a bolha, mas a bolha consumiu. Mas a gente falou, cara, o cara que fica apaixonado, ele fica bobo. Ele perde a razão, ele perde os sentidos, as convicções, tudo aquilo que ele cria. E de repente ele fala, mais ou menos, tal. E a gente fez esse combinado. Cara, a paixão é uma nuvem. Que de repente a nuvem está aqui. E o cara enfia a cabecinha dele nessa nuvem e ele fica andando com uma nuvenzinha assim. E ele não enxerga nada que está fora da nuvem. Conhece alguém assim? É uma névoa. Ele fala, nossa, olha isso, que maravilhoso. E você fala, aonde? Na verdade é dentro da nuvem. Quando na verdade a gente tem que dar tapa na cara dele e fala, cara, sai da nuvem. Não, isso aí que você está enxergando não é assim. Sai daí, cara. A gente precisa de parceiros que falam assim, ei, acorda desse sono. Saia desse baseado, saia dessa entorpecência. Porque a paixão ela é uma entorpecência, ela te deixa perigoso. Assim como homens empreenderam coisas grandes sendo apaixonados, homens devastaram suas vidas ouvindo uma voz da paixão. E a paixão ela não pede licença para entrar. A paixão não pede licença para entrar. Eu sou um homem casado hoje, mas durante 10 anos de casado, meu coração se apaixonou por outras mulheres. Só que a diferença foi o que eu fiz com essa paixão.
da diferença de outros colegas de caminhada que obedeceram à voz dessa paixão. Ei, talvez você não consegue conter uma paixão. Quando você chega na fila do banco e você olha, e a pessoa que está atrás do banco, ela te gera uma sensação que você fala, cara, de onde que saiu essa sensação? A paixão é isso. Ela não pede licença para entrar para você, e de repente você fala, meu, que homem. E aí você precisa logo de uma amiga do teu lado e fala, ei, esse homem não é teu, vai para casa, você tem um marido em casa. Porque isso muda a sua relação com o seu marido. É um sentimento que, se presente, ela define aquilo que você... A paixão é um sentimento que, se ela está presente em você, ela vai definir se o que você faz hoje se chama de trabalho ou se você faz o que você gosta. Há quem diga que, se você fizer aquilo que você gosta, o dia que você fizer o que você gosta, você nunca mais precisa trabalhar na vida. E é interessante essa perspectiva. Porque trabalho só passa a ser trabalho o dia que eu faço aquilo desgostoso, odiando. É uma tarefa, eu preciso ir lá, eu preciso atender no banco, eu preciso ficar ali até as 7 da noite, eu preciso porque, cara, eu preciso da grana. Só que se você fosse apaixonado por isso, talvez você nem se sentiria trabalhando. E essa é a cocaína dos homens de negócio. Um homem de negócio, ele não faz negócio porque ele precisa ganhar dinheiro. A maioria deles já ganha muito dinheiro. Só que eles fazem negócio porque aquilo ali que é o cara se sente poderoso fechando um business. E de repente dá 6 horas da tarde, ele não vai para casa. Dá 8 horas da noite, ele não vai para casa. Dá 11 horas da noite, ele não chegou em casa. Por quê? Porque a paixão dele é fazer negócio. Então ter uma mulher, 3 filhos em casa, 5 filhos em casa, 10 filhos em casa, para ele ainda é menor do que a paixão dele, que é fazer negócio. Eu conheci homens assim que têm patrimônios bilionários, donos de construtoras, donos de rede de hotéis, e eles falam, cara, é a emoção do jogo. A gente ama isso. E é uma paixão, que se fosse bem utilizada, daria muito certo. Olha que interessante. Mateus 6, 21 diz, porque onde está o teu tesouro? Ali está também o teu... Sabe o que significa isso? Que o coração fala da sua paixão. Aonde está o seu tesouro? Ali está a sua paixão. A sua paixão, ela determina, ela denuncia aonde está o teu tesouro. A tua paixão, ela mostra o que você valoriza. A tua paixão mostra aquilo que você coloca na frente dos outros. Aonde está a sua paixão? Mostra onde está o seu tesouro, aquilo que você mais valoriza. Olha que, quem já ouviu falar de um caso de um holandês? O holandês aguarda 10 dias em um aeroporto chinês por amor online. Alexandre Sirk, de 41 anos, permaneceu 10 dias no aeroporto à espera de uma jovem, mas ela nunca apareceu. O holandês precisou ser internado por fraqueza. Alexander Sirk, de 41 anos, permaneceu 10 dias no aeroporto à espera da jovem, mas ela nunca apareceu. E ele acabou internado em um hospital após ficar fraco. Ele viajou até a província de Hunan, na esperança de encontrar sua namorada online, uma mulher chinesa conhecida apenas como Zhang. Sirk disse que conheceu a jovem no aplicativo há 2 meses. Após ser localizada, Zhang disse que havia pensado que tudo não passava de uma brincadeira, quando Sirk afirmou que viajaria à China para encontrá-la. E aqui está o bacana. Olha a cara do peão. Agora eu te pergunto, o que faz um cara atravessar um oceano, ir até a China, sentar no aeroporto e ficar 10 dias sentado no aeroporto, falando, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não comeu, não bebeu, ele foi levado com falências múltiplas do rim, porque não tomava. Paixão. A paixão fez isso com o cara. Primeiro pagar passagem. Eu já olharia e falaria, não vou pagar para ir lá. Além de pagar passagem, o cara passou 10 dias na míngua, sentado no aeroporto, falando, não, ela vai vir, ela vai vir. E essa reportagem falou muito comigo, sabe por quê? Porque isso fala muito da paixão. A gente pode passar aqui o dia falando de lições que você tira desse caso, que a paixão pode produzir em você. A paixão, ela gera independência dos recursos.
Muitas organizações, elas não fazem mais porque elas não têm dinheiro para fazer. Aí se encontra uma organização apaixonada, eles fazem sem dinheiro. A paixão, ela não te condiciona mais a você ter as possibilidades e os recursos para fazer aquilo que tem que ser feito. Ela te dá a independência dos recursos. Cara, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente vai fazer. E como que a gente faz? Não sei, mas a gente faz. E de repente está lá feito. E você fala, não, mas como que eles fizeram? E para terminar, eu quero falar sobre 2 selos de pessoas apaixonadas. 2 selos que você olha e fala, cara, esse é um cara apaixonado. O primeiro selo é o otimismo. E o segundo selo é a extravagância. Pessoas apaixonadas são pessoas otimistas e extravagantes. O otimismo, ele não é motivação, você sabia disso? Ao contrário da motivação, a motivação é um estímulo externo que eu preciso ter para isso me motivar internamente. E agora que eu tive uma mensagem motivacional, eu saio daqui feliz e falo, isso, vamos ganhar o mundo. É um estímulo externo que mudou, mexeu comigo internamente. Mas otimismo não. Otimismo é um estímulo interno, é um estímulo que eu gero dentro de mim, e esse estímulo interno me leva a uma ação externa. Muitas empresas, igrejas, organizações, elas precisam de ferramentas motivacionais. Quando os funcionários estão meio broxa, estão meio brabo, não estão rendendo o que tem que render, chama aí um palestrante, chama um consultor, vamos dar curso, vamos dar palestra, chama o Bernardinho. Só que essa empresa, ela fica de palestra motivacional até outra palestra motivacional, sempre precisa de um estímulo. Vamos lá, pessoal, vamos lá, isso. Aí passa 6 meses, o isso já não, nem o cara que falava isso, não está mais com vontade de falar isso. Só que o otimismo não, o otimismo é uma perspectiva. É um lugar que você assenta a sua vida, e uma pessoa que ela é otimista, ela enxerga as coisas sempre de forma otimista. Em Jó 19, 25 diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Essa é uma frase que Jó, ele solta em um dos momentos mais críticos e difíceis da vida dele. Para quem conhece a história de Jó, foi um cara mal falado pelos amigos, mal falado pela cidade, era um cara que perdeu todos os filhos em uma tragédia, foi um cara que a esposa veio e falou assim, cara, você é um trouxa, você é um otário. Esse Deus que você serve não pode ser Deus, porque é o jeito que Ele te deixou. Você está com as suas lepras aí, você está rapando com telha, com caco de vidro, a sua lepra. Maldiza, xingue esse Deus. E de repente Jó, ele olha e fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Ei, esse texto foi escrito há centenas de anos antes de eu e você sentarmos aqui. E hoje nós vivemos o dia do cumprimento da convicção e do otimismo desse homem de Deus. Hoje Deus se levantou sobre a terra e eu e você, nós somos testemunhas disso. Só que Jó, ele viu um Deus levantado por sobre a terra sem ter visto nada. Porque ele tinha uma atitude otimista. Abacuque 3,17, o profeta, ele está no meio de um caos, onde a Babilônia ela vem e quer levar cativo a cidade inteira. Era uma pressão babilônica. E no meio do caos ele diz assim, ei, mesmo que não floresça a videira, mesmo que não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem tendo bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força, Ele faz os meus pés como servo, e Ele faz eu andar em lugares altos. Ei, ele não tinha nenhuma razão para falar isso, a casa dele tinha caído literalmente. Mas o otimismo é uma convicção interna que afeta a tua circunstância. Pessoas apaixonadas são pessoas otimistas, onde ela olha e mesmo assim ela fala, não, mas vai mudar, mas vai melhorar. Não, ainda que eu me alegro, eu me regozijo no Deus da minha salvação. Ei, você não é para ter uma vida motivada, você é para ter uma vida otimista. Quando todo mundo está falando mal de uma coisa, fale bem, porque você é otimista.
O Brasil tá uma porcaria, tá, mas é maravilhoso, porque no fim da porcaria só tem um lugar, melhora. Eu sempre digo, ei, a vida ela é uma roda gigante. Quando você estiver em cima, se prepare psicologicamente, que o próximo passo é ir para baixo. E o dia que você estiver lá embaixo, se prepare e comece a comemorar, porque é o único lugar para ir para cima. Não se iluda que você vai permanecer em cima a vida inteira ou embaixo a vida inteira. Não existe inverno que dure a vida inteira. No final de todo inverno vem primavera. No final de todo verão vem outono. Não seja menino. Não tente viver uma vida que você idealizou dentro do teu sonho. O otimismo ele é realista. Ele fala, brother, mesmo que deu pau, a gente continua. A gente passa no meio. Em segundo lugar, pessoas apaixonadas são extravagantes. Mateus 22:37, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, com toda a fé e com toda a inteligência. Esse é o mais importante e o primeiro de qualquer lista. Lucas 10:27 ele diz: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência e todas as forças, e ame o seu próximo como a você mesmo. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Quando a Bíblia diz faça de todo o coração, a Bíblia está dizendo faça apaixonadamente. Porque você pode fazer uma coisa de coração, mas existem pessoas que fazem de todo o coração. Existem pessoas que fazem as mesmas coisas, trabalham nos mesmos lugares, só que uma faz de todo o coração, apaixonada pelo que faz, e a outra faz porque é um saco fazer. Ossos do ofício de professores brasileiros. Por que você ainda é professor? A maioria deles vai responder o quê? Tá por paixão, porque dinheiro que é bom não dá. Eis-me aqui, eu era um deles. Se não fosse a paixão no sistema educacional brasileiro, a gente estava falido. Mas quantas professoras do ensino público estão lá, ó, levando tapa na cara de aluno vagabundo, que na verdade faltou surra em casa, e estão ali, ó, não, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Porque a paixão ela parece tola, parece burra, mas é que a paixão ela te deixa otimista. A paixão ela te dá coragem. A paixão ela te coloca para você assumir riscos que você nunca sentiu que era risco. E todo mundo em volta fala, meu Deus, cara, sai do aeroporto, o que você está fazendo aí 10 dias sentado? E você fala, não, ela vai vir. O cara morrendo, foi tirado dali morrendo. E ele falava, não, ela vai vir. O poder da paixão. A paixão ela toca os seus sentidos. A paixão ela inibe o seu sofrimento. A paixão ela faz você ser extravagante em tempo. Quando você está apaixonado por uma pessoa, o mundo pode cair. O filme pode ter acabado, mas você não quer ir embora da poltrona do cinema, porque ali tá bom. A paixão ela impacta a sua relação com o tempo. A paixão impacta a sua relação com as coisas. Uma pessoa que ela é apaixonada, ela não tem, as coisas não tem mais preço. Ela paga o jantar mais caro, ela compra em 10 vezes no cartão, mesmo que ela sabe que vai dar pau no cartão, porque ela, cara, eu tô apaixonado. A igreja do cinema é uma igreja que ela funciona porque meia dúzia de apaixonados eles dão mais do que eles podem. É meia dúzia que contribui. Só que é meia dúzia que contribui até as cuecas. Entrega as cuecas lá. Quando dá zebra, passa no cartão de crédito de alguém, aí a gente vai dar um jeito. Graças a Deus pelos apaixonados. A paixão impacta o nosso tesouro. Já viu uma pessoa com hobby caro? Sabe aquele hobby caro? Você fala, cara, como é que o cara gasta tanto dinheiro nisso? Aeromodelismo, já viu? Você vai ver o cara gasta 10 conto, 30 mil reais no aviãozinho que às vezes cai e quebra. Só que é a paixão dele, vai comprar outra se quebrar. A paixão ela é tola, ela é foolish, ela é estúpida, porque ela perde o senso de valor, de preço. Ela perde o senso de urgência. A paixão, com isso eu quero terminar, é o único senso sacrificial que não me custa nada. A paixão é uma palavra da origem latina que diz
passionis, que significa sacrifício. Sabia disso? Paixão significa sacrifício. Isso mesmo, a paixão está relacionada com a nossa resiliência em meio a sofrimentos e a sacrifícios que naturalmente vamos encontrar ao viver a vida. A paixão subsiste os tempos de escassez. A paixão nos traz a coragem de fazermos algumas loucuras que nos desafiando a superarmos nossos limites. Ela nos leva a assumir riscos e quando menos percebemos, pá! Lá está o resultado. Uma vez eu li uma frase de para-choque. E essa frase diz assim: e ele, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O apaixonado, ele não tem conhecimento dos improváveis, dos impossíveis. Ele é tão tomado, ele é tão impetuoso, que mesmo que uma coisa, por mais que seja impossível, ele vai lá e faz. O dia que a gente sabe que é impossível, que alguém chega e fala, cara, é impossível fazer isso aí, você já desiste. Você fala, acho que é impossível mesmo. Ele falou que é impossível. Agora, quando você se aproxima de algo que ninguém te falou que era impossível, mas você tinha uma convicção mais forte do que isso precisa ser feito, isso precisa acontecer, você termina fazendo algo que não era possível humanamente fazer. Eu quero te convidar nessa manhã a você se permitir ser apaixonado. A paixão dentro da igreja, ela sempre foi crucificada. Sempre foi uma palavra remetida à imoralidade sexual. Paixão sempre foi conectada à lascívia. Não é dessa paixão que eu estou falando, mas estou falando de uma paixão que vai mover o nosso país. Uma paixão que vai mover essa cidade. Uma paixão que vai fazer você entregar, inclusive, aquilo que você não pode para um bem comum, para um feito que realmente tem uma relevância social.